Fica nervoso? A mão. Preciso tanto de ti, minha alma anseia a tua presença, pois reconheço que eu nada sou sem ti. Minha vida te entreguei, rendido estou, a tua vontade faz teu querer em mim, estou em tuas mãos. E diante da tua glória, meu desejo é te adorar. Molda-me, transforma-me, quero ser semelhante a ti. Preciso tanto de ti, minha alma anseia a tua presença, pois reconheço que eu nada sou sem ti. E diante da tua glória, meu desejo é te adorar. Molda-me, transforma-me, quero ser semelhante a ti.
Bom dia a todos. Deixa eu colocar minha imagem aqui. Eu acho que o tempo do YouTube é um pouquinho lento. Creio que todos já estão ouvindo lá. Bom sábado a todos também que estão nos acompanhando pelo YouTube. Logo eu vou acionar aqui o áudio da Marisa. A Marisa, que é uma grande amiga nossa lá de Cascavel, da Igreja do Country. Na verdade, Marisa está em todas as igrejas por lá, né? Ela é bem requisitada para conversar com as mulheres, sempre palestrando. E agora, com essa pandemia, ela está dando bastante palestras online pelo Brasil inteiro. E ela viria aqui para a nossa igrejinha, mas como a pandemia não deixou, ela está conosco virtualmente e tenho certeza que alcançará muito mais pessoas. Ela é filha do irmão Florisvaldo e da Dirce, casal muito gente fina, que eu tive o prazer de congregar por vários anos na igreja do Jardim Universitário, e eu fico feliz que eles estão assistindo também, nós pelo YouTube. Então, um grande abraço para o seu Florisvaldo, para a dona Dirce, todo o pessoal de Cascavel que também está acompanhando lá pelo YouTube. Marisa, que Deus possa te usar, lembrando que quem está no YouTube, se conseguir mandar o link para o máximo de pessoas, hoje a Marisa tem uma mensagem muito especial, não só para você, mulher, mas como também para nós, homens. Nada melhor do que ela para falar isso. Eu vou passar a palavra para ela e Deus possa te usar, Marisa. Pode ativar teu som e é contigo. Bom dia a todos. Não sei se vocês estão me ouvindo. Está dando para ouvir bem? Muito obrigada, Gualberto, pelo convite. Eu estou muito feliz neste sábado, nesta manhã, poder estar com vocês, mesmo que de forma online. Como o Gualberto disse, né, a mensagem de Deus tem que ser propagada, não importa a forma e a condição. E dessa forma, com certeza, nós vamos abranger o maior número de pessoas e que Deus possa estar conosco neste momento, porque este tema que vai ser falado hoje é um assunto muito sério. Muitas pessoas não gostam de ouvir, muitas pessoas não gostam de falar, mas acontece todos os dias. E eu vou citar alguns exemplos no decorrer do sermão. Vou pedir licença para vocês para isso. Eu sei que todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, eu fico um pouco apreensiva, porque é algo que muitas vezes nós fugimos para não ouvir, para não debater. A gente muitas vezes faz vistas grossas, né? E são coisas que acontecem todos os dias. Pessoas no mundo inteiro, ao nosso redor, talvez dentro da nossa casa, têm sofrido diversos tipos de violência e diversos tipos de abuso. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidá-los a fechar os olhos, para mais uma vez nós fazermos uma oração. Querido Deus, Pai de amor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para falarmos mais uma vez sobre assuntos os quais vão nos gerar crescimento, reflexão, e com certeza, Senhor, nos fará olhar mais, com mais amor, com mais empatia para o nosso próximo e ficarmos mais atentos com as coisas que acontecem ao nosso redor. Esteja conosco, é o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Eu louvo a Deus de coração pela manifestação da Igreja Adventista em função aos acontecimentos sociais. Então, todos os anos, né, a Igreja Adventista ela vem com um tema diferente e para nos chamar a atenção de assuntos que acontecem ao nosso redor e muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente vê na televisão, mas a gente não imagina que às vezes está tão próximo de nós. O ano passado, o assunto foi sobre feminicídio, se não me engano, e hoje eu fui convidada para falar em prol à homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Seria bom se eu pudesse vir e fazer uma homenagem diferente, né, para as mulheres,
mas nós precisamos falar sobre o que tem acontecido dentro de muitos lares nosso Brasil aí afora. Eu vou tentar falar de 2 temas de forma muito rápida, sobre a violência contra a mulher e sobre o abuso. Então, são temas que o certo, cada um deveria ter no mínimo ali rapidamente 1 hora de debate ou o dia inteiro, mas eu vou tentar falar sobre os 2 de forma muito rápida, tá? A Bíblia, em Gênesis, fala ali em Gênesis 2, capítulo 7, aí depois nós vamos pular para o versículo 15, vamos seguir no 18, 21 até o 25. Eu vou falando, tá? Para vocês irem seguindo. Então, quem puder aí abrir em Gênesis 2, versículo 7, daí eu vou falando aqui no decorrer da leitura. Então, ali no versículo 7 diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aí lá no versículo 15, fala o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse ao ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então, assim, Gênesis, ainda mais quando nós falamos ali no princípio da criação, é algo que para nós é algo muito forte e que nós temos um certo conhecimento, porque fala também da menção da perfeição, da forma com que Deus criou o ser humano e todas as coisas e nos deu um dia de descanso. Então, nós nos aproveitamos dessa leitura para nos deleitar em conhecimentos. Mas, a partir do momento que entrou o pecado no mundo, esse cenário tão perfeito mudou. E o Deus deu a seguinte ordem: por essa razão, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, né? E vai se unir à sua mulher e serão uma só carne. Eu fiz, assim, vários estudos sobre a questão do casamento, sobre a questão, diversos em questão de relacionamentos. E o que me chamou muita atenção foi este início, né? Todos as coisas que nos acontecem são muito cultural, né? Querendo ou não, vai assumindo culturas no decorrer da sociedade, dos anos. A questão da criança, do papel que ela assumiu e assume na sociedade, foi uma construção, de uma certa forma, cultural. O papel da mulher, o papel do casamento, tudo. Por mais que Deus tenha deixado isso de uma forma concreta, o ser humano sempre dá um jeito de tornar isso cultural, de ir mudando conforme a sociedade vigente no momento. E até antes do século XII, não existia a palavra amor tão profundo, né, de uma forma tão profunda, impactante, de um ser humano para outro homem, para uma mulher. Claro, a gente vê lá na Bíblia Salomão, né, fazendo belas declarações, mas o casamento acontecia de forma política.
né? Eram casamentos para fortalecer ali as famílias. E era casado sempre o homem mais velho. E os mais jovens da família, eles ficavam enamorando, né? Flertando com outras mulheres ali de longe, era aquele amor bem romântico, e que, inclusive, depois foi tema de filmes. E dali surgiu o amor romântico, que é o amor que começou a ser aquele amor declarado, né, onde as pessoas puderam, de uma certa forma, escolher com quem poderia casar, com quem poderia compartilhar afeições. E com o passar do tempo, essa questão do amor monogâmico, né, entre uma mulher, aquela questão, aquela visão fechada, foi mudando, e foi, infelizmente, hoje a gente vê diversas formas do ser humano se relacionar. Mas a questão da violência sempre existiu, e dentro do casamento também. E conforme foi mudando esses relacionamentos, a questão dessa agressividade, a questão desse contexto de se relacionar também foi mudando. E dentro do passar, dessa construção cultural, o homem, ele foi mudando também seu papel. A mulher, decorrente a tantas violências, foi assumindo um contexto feminista, e isso, de uma certa forma, foi fazendo com que o homem fosse se sentindo meio que ameaçado em sua condição de postura como homem. E dentro do casamento, dentro da sociedade, cada vez mais, nessa instabilidade, o homem buscou ocupar o seu papel, muitas vezes de uma forma assertiva e de outras de forma de dominação. Então, o que nós temos visto hoje, dentro de muitos lares, é essa figura de dominação de um homem em relação a uma mulher. E com a pandemia, muitas situações de violência, de feminicídio, vêm aumentando. Por quê? A vítima tem ficado 24 horas do dia junto com seu agressor. E tem muitas pessoas que entram em um ciclo de abuso, né? Que, para alguns pesquisadores, são 3 tipos desse ciclo. A primeira fase é quando a mulher, ela está naquela tensão e ela faz de tudo para acalmar o agressor. Então, ela percebe que o seu companheiro, ele está com aquela intenção de agressividade, e ela fica naquela tensão, tentando acalmar. Ela se torna totalmente submissa nessa questão de maus tratos, de abusos, e faz de tudo para que alguma agressão maior seja alcançada. Então, e essa postura da mulher faz com que o agressor se sinta ainda mais forte em suas intenções. Eu só vou pegar aqui o carregador, que agora que eu vi, eu estou com 2 notes e eu não atentei para esse daqui. Só um instante que eu só vou pegar aqui o carregador. Isso. Então, a primeira fase é essa. O segundo ciclo é quando a mulher, não importa se por reação dela ou do próprio companheiro, né, do esposo, ela já se sente numa questão de vontade de descarregar essa tensão, né? Pode acontecer qualquer situação que o homem provoque ou não, que ela já vai querer, tipo, demonstrar insatisfação com algumas atitudes, e é ali que a agressão se intensifica, e depois disso vem para o terceiro ciclo, que é onde há aquele pedido de desculpas, onde o homem acaba falando, olha, dando alguma desculpa, né, o porquê agiu daquela forma. E naquele momento é o momento em que a mulher fez algum BO, ela retira, anula o pedido de divórcio,
e ela sente culpa e vergonha, né, por estar passando por aquela situação, e eles estreitam mais ainda os laços, e a mulher acredita que isso vai melhorar, e daí até começar de novo o primeiro ciclo, e vai para o segundo, e vai para o terceiro, e muitas mulheres vivem isso em torno de uns 9, 10 anos, até elas pensarem assim, não, eu preciso mudar isso, eu preciso de ajuda, mas muitas não conseguem nem chegar até lá, porque são assassinadas antes. Isso é algo que é muito, muito sério, e infelizmente tem acontecido muito em meios religiosos. Mas, por ser um assunto muito profundo, muito forte, muitas vezes nós tentamos evitar. Muitas mulheres têm vergonha de saber que, nossa, mas como que eu vou falar que uma figura conhecida como meu esposo, um homem que passa uma imagem de tanta bondade, tem esse tipo de comportamento dentro de casa? Mas é uma coisa tão profunda, e nós precisamos refletir sobre como será o final dessas primeiras agressões, que, com a tendência do passar do tempo, é que elas fiquem ainda mais fortes e mais corriqueiras, e que podem gerar um ato que culmine um ato muito mais forte, que talvez seja na morte, né, de uma mulher. Então, é importante nós falarmos sobre isso e ficarmos atentos ao nosso redor. Os sinais que as mulheres têm dado, sempre quando a gente vai falar sobre isso, a gente sempre fala, né, da questão de observar. Quando uma pessoa é muito falante e você observa que ela está muito fechada no seu mundo ali, sempre há um indício de alguma coisa, ou que ela está com algum problema, ela quer refletir, ou que realmente ela está passando por um sofrimento muito grande que está gritando dentro dela, mas que ela prefere se fechar por medo de sofrer agressões ainda piores. Aí, às vezes, a gente pergunta assim, mas por que a mulher fica num relacionamento em que há tanta agressividade? Primeiro, por medo do agressor acabar fazendo com ela coisas piores, ou com alguém da família, ou com filhos. Segundo, por muitas vezes, dependência financeira, né? E ali segue a lista. A gente sabe o porquê das mulheres, mas a gente não sabe o porquê que os homens ficam, né, numa postura de agressividade, num relacionamento agressivo e abusivo. Porque a gente não fala com o homem sobre isso. A gente não faz essa pergunta. Então, a gente fala mais com as mulheres, mas a gente não fala com os homens. E é com os homens que nós precisamos falar. Nós precisamos fazer uma educação, uma psicoeducação dos papéis. Qual que é o papel que o homem deve ocupar na sua casa, qual que é o papel da mulher na sociedade e do homem na sociedade. Quando as coisas saem fora desses papéis, invertem esses papéis, a tendência é que aconteça muitas rupturas e que tenham consequências devastadoras, né, para as famílias e para a nossa sociedade. Então, a gente precisa falar mais sobre o assunto, mas também falar em relação ao agressor, né? O porquê desse comportamento. E a gente sabe que tudo tem uma origem lá atrás, porque a grande maioria dos abusadores, porque a agressão é um tipo de abuso, eu já vou falar sobre isso, eles foram abusados. Mas nem todos os abusados se tornarão abusadores. Então, eu vou ir agora para a questão do abuso. E o termo abuso é algo, assim, quando eu me dei conta disso, eu vi como existem mais abusadores do que a gente imagina. Quando a gente fala do termo abuso, a gente imagina só aquela pessoa que abusa sexualmente, ou que é violento, que é agressivo, né, com outras pessoas. Mas olha só a definição de abuso. É o uso incorreto ou ilegítimo, excesso, uso excessivo ou imoderado de poderes. Então, toda pessoa que se coloca numa condição de poder e, por conta disso, agride, diminui as pessoas que ela imagina que estão abaixo dela, está praticando o ato abusivo. Então, isso pode acontecer dentro do âmbito familiar, pais e filhos, mãe e esposo, né, porque a mulher também, de certa forma, a gente está falando da questão do feminicídio, mas a gente vê muitos casos de mulheres que também cometem, né, homicídios. Então, a gente não está aqui vitimizando a figura da mulher, mas assim, tentando trazer um contexto geral. Então, todas as vezes que nós nos colocamos numa condição de poder para diminuir a imagem ou a figura de alguém, nós estamos sendo, sim, abusivos. No Brasil,
tem uma postura, nós temos uma postura social de minimizar alguns tipos de abuso. O abuso ocorre de diferentes formas, desde uma mulher que está no ônibus ou passando pela rua e o homem dá aquelas sinosas cantadas, isso, de uma certa forma, é um tipo de abuso. E a nossa sociedade acaba culpando muito a mulher. A gente fala, mas também, olha só, ela pediu, olha o tamanho dos shorts, olha o tamanho da saia, olha o decote. E a gente começa a colocar na vítima a culpa. Não estou dizendo aqui que a mulher deva sair mostrando partes do seu corpo, não é isso. Mas eu quero dizer que o fato de eu estar com um bolo descoberto não dá direito para qualquer um chegar e pegar o bolo e começar a comer porque ele está descoberto. Então, por que a gente acha que porque uma mulher passou na rua e estava com shorts mais curtos, isso deu direito ao homem abusar dela ou falar palavras depreciativas? Então, nós temos uma cultura aqui no Brasil, uma cultura muito machista nessa questão. E a gente que defende, muitas vezes, esse ponto de vista, o que a gente diz de uma criança que, desde o segundo dia de seu nascimento, foi abusado pelo seu pai? Que culpa essa criança teve? O que ela fez para gerar nesse abusador um instinto para abusá-lo? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e de ver essas questões, em questão de violência, em questão de abuso, porque muitas vezes nós, por não queremos sofrer, por não queremos nos envolver, nós acabamos culpabilizando a própria vítima, porque daí é mais fácil achar um culpado para nossa mente não nos culpar de que nós não estamos fazendo absolutamente nada para evitar muitas coisas. Nós temos muito na nossa mente em briga de marido e mulher não se mete colher, o que acontece em quatro paredes, ninguém... E nós estamos vendo todos os dias mulheres sendo mortas, meninas sendo abusadas, mulheres sendo abusadas, e nós, principalmente nós que nos denominamos cristãos, estamos aquém porque nós não queremos ver. Muitas vezes a gente fala, mas isso é assunto para falar em um momento de culto? Às vezes a gente não quer falar, mas está acontecendo todos os dias. Então, mas eu não gosto de falar sobre isso, mas está acontecendo. E nós precisamos falar para que nós possamos ter consciência disso e ajudar pessoas que estão pedindo por socorro no seu silêncio. Teve uma menina, que é essa história que eu acabei de citar, uma mulher, ela era abusada pelo seu esposo, abusada, agredida, e ela tinha 2 meninos. E ela... em um dos atos sexuais, de forma violenta, ela engravidou. E ela teve a gestação apanhando o tempo inteiro, sofrendo abuso o tempo todo, toda a gestação. E ela teve, quando ela foi dar à luz à menina, ela ficou ali 2, 3 dias no hospital. Quando chegou em casa, o abusador, né, o agressor, que era o marido, falou, traga lá a criança. E ela, no ato de desespero, começou a implorar porque ele não machucasse a menina, porque ela já imaginava o que poderia acontecer. Ele tomou a menina dos braços dela e levou para o quarto, se trancou no quarto e abusou da menina de 3 dias de vida. E ela só via a menina, né, no desespero, e ela não conseguia fazer nada, e isso foi se repetindo até os 3 anos de idade da menina. E muitas vezes ele fazia isso na frente da mulher, na frente dos outros filhos, e por mero prazer. E o que aconteceu? Essa mulher, e ele falava que se você falar para alguém, eu vou te matar. E eu vou matar os nossos filhos, mas primeiro eu vou matar cada um deles na tua frente, da pior forma, e depois eu te mato. E essa mulher, com medo, né, de ver os filhos sofrendo, ela foi levando, até que chegou um dia, depois de 3 anos, que a menina havia, né, estava sofrendo abuso, ela, desde o início do casamento, ela falou assim, eu já estou morta, meus filhos já estão mortos. Pior do que isso, não existe. E ela foi e denunciou ele. O homem foi preso, a menina e os filhos foram retirados do lar, e a menina, com 3 anos de idade, não falava uma palavra. E depois, com muito trabalho da equipe, depois de 8 meses, a menina começou a falar, começou a permitir que as pessoas se aproximassem dela, porque ela não deixava ninguém se aproximar dela, ela só chorava e gritava quando alguém se aproximava. E a nossa justiça, né, a gente sabe que existem muitas vezes falha na forma de interpretar, ou permite que existam, né,
meios ali de outras interpretações, e o agressor conseguiu, por bom comportamento, sair nas festas de final de ano. E essa menina também, por conta das festas de Natal, Ano Novo, ela também saiu e foi para a casa da mãe, passar ali as festas de final de ano. O agressor ficou sabendo, né, o abusador ficou sabendo que a menina estava na casa da mãe, foi, abusou da menina, mas dessa vez de uma forma tão animalesca que a menina acabou morrendo no momento do abuso. Isso é forte, isso é terrível, isso é terrível. Mas essa é uma das histórias que tem acontecido todos os dias, todo momento. E às vezes, a gente fica tanto no nosso canto, no nosso mundo, a gente não dá ciência disso, a gente não coloca o nosso olhar sobre essas situações. Eu tenho inúmeras. Se você procurar, você começar a pesquisar a fundo, você vai encontrar inúmeros assuntos sobre chocantes, que você se sente a pior pessoa desse mundo por olhar e pensar, meu Deus, eu estou nesse universo, olhando, contrastando com Gênesis, né? 2 é totalmente diferente do plano original de Deus, mas é aqui que eu estou e eu preciso tornar esse mundo melhor. O que eu posso fazer por isso? Claro que nós não conseguimos mudar o universo, mas nós conseguimos mudar o mundo que está ao nosso lado, né? Tipo, mudar o nosso lar. O nosso lar precisa ser um ambiente seguro para as nossas esposas, para os nossos esposos, para os nossos filhos. E eu tenho aqui, a pesquisa que foi realizada, ela é imensa, eu não vou conseguir passar todos, né? Tem aqui desenho das crianças, das meninas que foram abusadas, como identificar, né, em alguns desenhos ali, que houve alguns abusos, né? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar isso aí, tem vários artigos sobre, e nós precisamos estar atentos. O nosso lar, queridos, nós somos cristãos, e o sonho de Deus para a nossa vida é que nós tenhamos um lar onde exista paz. Claro que nós somos seres humanos e nós não somos perfeitos. Um lar, muitas vezes, existem ideias diferentes, pensamentos diferentes, e não tem que ser um ambiente de disputa, onde a minha ideia tem que ser melhor que a sua, nós temos que ir para o mesmo caminho. Nós temos que estar indo para o mesmo caminho. Para onde nós estamos querendo ir? Para onde nós queremos levar a nossa família? Não é para gozar da eternidade? Então, o homem, ele tem um papel fundamental no lar, que é de conduzir isso daí. É chegar para a esposa e falar, meu Deus, nós não somos um contra o outro. Nós estamos no mesmo caminho. Nós não estamos aqui para disputar poder, nós estamos aqui para ir para o mesmo céu. Então, não é uma questão de puxar, olha, eu preciso te dominar e eu vou ser agressivo porque eu não consigo lidar com tudo isso, e até chegar nesse ponto de agressividade, existe um fator histórico que eu não consigo entrar nesse aspecto agora por conta do tempo. Mas cada um deve examinar a si mesmo e ver o que eu estou dando para a sociedade ao meu redor, mas acima de tudo para a minha família. Porque antes de eu querer ser um cristão lá na minha igreja, um cristão no meu trabalho, eu preciso ser um cristão dentro do meu lar. Fora isso, tudo é hipocrisia. Se eu não sou uma pessoa que busque a Deus de manhã, em vários momentos do meu dia, à noite, antes de dormir, se a minha comunhão com Deus não faz com que eu clame a Deus por uma mudança de caráter, por fazer com que o meu lar, mesmo cheio de problemas, meio cheio de dúvidas, de dívidas, e de tantas outras coisas, se eu não estiver buscando diante de Deus uma mudança, uma transformação, um clamor, se eu não estiver clamando diante desse Deus por uma mudança de caráter, o que vai ser, o que vai adiantar eu ser o melhor profissional lá fora, ou a melhor profissional? O que vai adiantar eu ser o melhor ancião, o melhor diaconisa, o melhor pregador, o melhor palestrante? O que vai adiantar? Se quando Jesus voltar, ele vai cobrar de cada um de nós o que você foi dentro do seu lar. Qual que foi a postura que você assumiu? Você usa do seu poder dentro do seu lar para calar os seus filhos? Como tem sido a educação dos seus filhos? Tem sido como amor e justiça ou só punição? Palavras depreciativas. Você não é nada. Muitas vezes a esposa diz para o esposo, diminui o esposo, sabe? Então, é uma questão de abuso ali constante. E nós temos visto a nossa família, a família cristã, esse amor romântico, que é o que hoje em dia as pessoas falam que é o amor que vai acabar. Eu estava ontem vendo um vídeo
de uma psicanalista, e ela dizendo que ela é escritora de um livro, As Diferentes Formas de Amar, e ela diz ali que este amor romântico, que é isso que a gente prega, que é essa questão do fundamento bíblico, está por um fim, que hoje estão sendo vividas diferentes formas de amar, um casamento onde 3 pessoas podem se relacionar sem compromisso. Então, se nós não levantarmos a bandeira e o nosso lar for um lar de força, um lar onde os nossos filhos sintam confiança em chegar para um pai e falar, pai, olha, está acontecendo isso, 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 é diferente do que hoje nós vemos, porque hoje o lar se tornou, muitos lares, né, muitos lares se tornou o pior lugar para uma mulher, para um filho ou para um esposo estar. E esse lar é composto por pessoas assim como nós. E o que nós estamos fazendo deste lugar, que é o nosso lar, desse espaço que é a nossa casa. Então, nós precisamos, como cristãos, nós precisamos viver isso de uma forma muito sólida, porque a jogada do inimigo eu vou destruir isso, eu vou tornar os homens cada vez mais inseguros, cada vez com mais baixa autoestima, para ele não conseguir dominar isso dentro dele, e ele ter que, através da força, através da violência, mostrar qual que é o espaço dele. Então, se você acha que por algum motivo você está sendo um abusador ou uma abusadora, como agora a gente já sabe o conceito de abuso, clama a Deus, procure ajuda. Eu preciso de ajuda psicológica, eu preciso de ajuda profissional, vai atrás de ajuda. Deus, ele quer alcançar todo tipo de pessoas, não é só o abusado, ele quer alcançar o abusador, não é só a vítima, ele quer alcançar o agressor. Por mais que a gente repudie algumas ações, nós temos que entender que o evangelho está aí para todos, e nós temos que pregar para todos, mas nós temos que, antes de pregar, nós temos que viver isso. E nós sabemos que Jesus está voltando, queridos. E não é tempo mais para hipocrisia. E se no nosso lar nós não tivermos pautados em bases sólidas, que é a Bíblia, é a oração, e é buscar pessoas para Cristo, nosso lar vai ser um dos lares que vai desabar. Talvez amanhã ou depois nós vamos ver mais um caso de um lar cristão que foi desfeito por um feminicídio, por um homicídio ou por abusos. Eu tenho muitas histórias para contar, gente, mas o meu tempo já acabou, infelizmente. E tem uma história que é muito forte, até eu fiquei mal, assim, depois que eu vi. Eu só gostaria de terminar dizendo assim, não vou falar essa história, né? Primeiro, por causa do tempo, e segundo, por ser forte, mas se tiver outra oportunidade, né, com certeza quero falar de uma forma mais tranquila sobre o assunto, mas o que eu quero fechar com cada um, e comigo mesmo, é esse compromisso de que quanto mais nós buscamos ajuda de joelhos diante de Deus, quanto mais nós orarmos a Deus, quanto mais nós buscarmos a Deus em oração, em clamor, quanto mais nós buscarmos a Deus junto com a nossa família, mais o nosso lar vai se consolidar. Não existe outra forma de nós vencermos os nossos impulsos, de nós vencermos o nosso pecado, se não for de joelhos diante de Deus. Sem Deus, o ser humano dá o pior de si. E nós sabemos que muitos de nós que hoje estamos ouvindo, ou que vão ouvir essa mensagem, estão gritando dentro de si, pedindo ajuda, ou por ser um agressor, ou por ser um abusador, ou por ser a vítima. Então, nós estamos vivendo no lado da vítima, do agressor, ou nós estamos vivendo aquele lado de estou vendo, estou sendo omisso. Então, nós precisamos tomar uma postura. E a postura está onde? Buscarmos, né, mulher, se você está sofrendo algum tipo de abuso, não adianta só a gente falar, a oração faz mudança, mas tem o lado da pessoa querer aceitar essa mudança. Então, busque ajuda. Fale para alguém de confiança. Busque ajuda. Diz que lá o 180, que está ali disponível para ouvir e para tentar ajudar as mulheres que passam por algum tipo de agressão. Tem vários órgãos que estão ali antenados para essa situação. Claro que muitas mulheres falam, mas não adianta, eu já busquei ajuda e não adiantou. Não deixe de buscar ajuda, não deixe de acreditar na justiça de Deus e na justiça, né, que está aí, humana, para ajudar. E homens, se vocês têm percebido que amigos têm tido esse tipo de postura, aconselhe a buscar ajuda, né, profissional, tente amparar, tente dar esse sustento também, e vamos nos ajudar.
vamos nos ajudar. Esse é um assunto sério, não pode ficar parado, não pode ficar só em apenas uma matéria, nós temos que fazer a diferença e nós temos que, acima de tudo, fazer do nosso lar um lugar melhor, um lugar forte, para que possamos criar filhos, porque esses abusadores foram criados por alguém. E essas pessoas ou foram extremamente omissas, né? Muitos relatam que vieram de um lar de abuso, de um lar de sofrimento emocional, e o que vai acontecer? Vai reproduzir o que o menininho falou ali na adoração infantil. Se você mentir o seu filho, a tendência é que ele minta, talvez ele vai olhar e falar, não quero ser igual ao meu pai ou à minha mãe, mas talvez a tendência é reproduzir isso aí. Então, que nós possamos estar conscientes dos nossos atos, sim, não é o ato do outro que é maior que o nosso, não. Muitas vezes a gente minimiza nossos erros e otimiza o erro dos outros. Não, nós temos que otimizar o nosso erro, sim. Se eu falei de forma agressiva com a minha esposa, se eu falei de forma agressiva com o meu esposo, eu preciso ir lá, sim, rever e pedir perdão, não deixar que se crie um ciclo de violência, um ciclo vicioso. E mais uma vez, eu repito, nosso cristianismo tem que ser de essência, não só de boca. Porque Cristo, ele vai julgar o que você realmente é e não o que você falou. O que você realmente é e não os sermões que você fez. O que você realmente é e não as vezes que você foi lá e deu estudo bíblico. Então, que nós possamos pensar nisso, refletir e tomarmos uma postura diferente, independendo do lado que nós estejamos. Que Deus abençoe a todos. Me desculpa por eu ter excedido um pouco o horário, mas é um tema muito impactante, né? Eu tentei ser mais resumida possível. Eu gostaria de só terminar com uma parte bíblica que eu amo muito, Jeremias 29:11, que diz: só eu sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, a fim de vos dar o fim que você deseja. Então, não há dor que Deus não cure. E Ele tem um futuro muito bom para nós, se nós realmente nos colocarmos na presença dEle e clamar, e esse futuro, com certeza, é o céu. Que Deus abençoe cada um de nós. Precisando, estou sempre à disposição. Muito bom. Eu vou pedir, Marisa, para que você faça uma oração final para nós, e logo você orando, o Gleidson tem uma palavrinha para todos nós aqui e o pessoal do YouTube. Desde já, nós, como a Igreja Adventista aqui de Céu Azul, queremos agradecer, sabemos que o seu tempo é corrido e você tirou esse tempinho, e logo mais, quem sabe, quando tudo voltar ao normal, você consiga vir de fato aqui na nossa igreja. O Diogão, que deve estar nos assistindo também, o marido da irmã Marisa, também é um ótimo orador, logo vai estar recebendo um convite, Diogão. Foi um prazer te ouvir, e fique à vontade para fazer a oração final. Oi, estava falando com o microfone desligado. Eu que agradeço o convite e gostaria de convidar todos agora a orarmos. Que Deus abençoe a todos, tenha um sábado maravilhoso. Vamos orar? Querido Deus, Pai de amor, obrigada, Senhor, por podermos ouvir, Senhor, e podemos refletir sobre nossos atos e podemos estar atentos também, Senhor, com as coisas que acontecem ao nosso redor. Esteja conosco, Senhor, transforma o nosso lar, Pai, que nós possamos voltar ao plano original, que nós possamos instaurar um lar de respeito, amor. Não importa, Senhor Deus, os problemas que temos, não importa a nossa situação financeira, mas que possa existir amor e respeito em nosso lar, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Muito bem, meu povo. Temos um convite especial para que amanhã estejam todos presentes. Amanhã temos programação novamente. Estamos voltando com as programações do domingo. Claro que ainda via Zoom. Então, como você conseguiu esse link para assistir hoje,
Zoom e YouTube, fale com o seu contato, amanhã ele vai te passar também o link da programação de amanhã. Em torno ali, 15 para as 8 da noite, já vai estar liberado o link, já vai estar liberada a sala, venha participar conosco, encontrar com Deus, falarmos de Deus e cantarmos sobre esse Deus maravilhoso. Fiquem com Deus, um bom sábado, um grande abraço, até amanhã. Pois tu, Senhor, és nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. É forte a presença do Senhor aqui nesse lugar. Aleluia. Tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Mulheres de Deus, Em tua presença quero estar, tua presença
nosso grande Deus.